Graça e paz, queridos, mais uma vez aqui, estamos juntos na Mesa Podcast e nesse momento estamos aqui com a presença do nosso amigo, irmão, presbítero Aldair. Seja muito bem-vindo, meu filho. Obrigado. É uma alegria ter você conosco, né? Também aqui o meu mano, que estava ausente, faz parte dessa mesa, né, mano? Vai estar aqui inteirando conosco, né? Paz do Senhor, queridos. Para mim, como sempre, é uma honra estar aqui, né? Rodeado de pessoas tão especiais. E para mim é uma honra dobrada, né? Eu estou aqui hoje com meu amigo, companheiro, né? Estamos à frente das mesmas fileiras, né? Nessa batalha juntos. E aí, ter Aldair sentado à mesa, e aí eu vou dispensar aqui as credenciais, né? Mas um presbítero com muito exímio e louvor, né? Pela habilidade e o gosto de ensinar, né? Missionário, né? Então assim, hoje a gente vai ter muito assunto aqui na mesa. Amém, amém. Inclusive, Aldair, já iniciando esse bate-papo, para o pessoal que ainda não te conhece, né? Se apresenta aí. Eu queria iniciar esse bate-papo perguntando quem é Aldair, né? Como você se apresentaria aí para o pessoal? Bem, queridos, graça e paz a todos. Eu sou Aldair, como eu estava dizendo hoje à tarde lá no trabalho, que surgiu umas situações, aí realmente saiu praticamente isso, quem é Aldair, né? E eu disse, eu sou eu, sem reservas, sem meias medidas, alguém que ama o Senhor e sabe das debilidades que tem e que procura a cada dia ser melhor naquilo que o Senhor me chamou para ser, que entende o propósito da palavra e que espera cumprir esse propósito. Acho que se eu tivesse que dizer quem eu posso dizer que eu sou alguém que está em construção em Cristo Jesus, almejando o céu e o mais breve possível. Temos pressa, né, para chegar no céu. É verdade. Temos que pedir Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Assim. E aí, independente de credenciais, né, como foi dito, de ser presbítero, pastor ou missionário, eu digo eu sou servo e quero continuar sendo assim. Eu espero que aquilo, como Jesus disse, aprender de mim que sou manso e humilde de coração, seja uma verdade latente na minha vida. Convenção. Quanto tempo de você está nessa caminhada com Cristo? Amado, 27 anos, vai fazer 28 agora em outubro. Conta um pouco pra gente aí como foi isso. É muito tempo, 7 anos é uma história. É muito tempo. É uma história de amor muito grande, né? Aos trancos e barrancos e o homem na cola. Eu me converti de uma maneira transformadora mesmo, maravilhosa. Eu era aquele garoto adolescente, questionador, querendo saber por que estava aqui, né? Quem sou eu, por que estou aqui, né? Por que eu vim para esse mundo, né? Tinha essas perguntas? Tinha sim. Muito. Eu sempre gostei muito de ler. E aí eu sempre fui muito autodidata. Então, desde muito cedo, enquanto as crianças estavam estudando a 5ª série junto comigo, eu já estava lendo os livros da 6ª, da 7ª, da 8ª. Eu queria saber mais, eu queria entender mais. E aí, um belo dia, envolvido em muitas coisas, sempre me envolvi com muitas coisas, eu decidi e aprendi a ler mapa astral, fazer mapa astral, fazer leitura de cartas de tarô, né? Tudo sozinho. Eu fui comprando os livros e fui aprendendo. E comecei a procurar respostas, porque eu sabia que existia algum poder, alguma força maior do que eu. Não dava para entender que o mundo tinha sido formado apenas por um Big Bang, né? Por um fato aleatório e eu estava ali a passeio. Não, tinha algum propósito, tinha alguma resposta. E diante desses questionamentos, eu me vi cercado de umas situações. E dentre elas, eu resolvi entrar para o ramo da bruxaria mesmo, assim dizer.
E, volto a dizer, nunca fui a nenhum centro de macumba, não um centro de umbanda, nunca fui a algum lugar de quiropraxia, nada disso, nada de, né? Mas, como autodidata, eu procurava, ia nos sebos e procurava os livros e comprava. E aí eu decidi comprar um livro de Paulo Coelho chamado Diário de um Mago. Porque entre uns capítulos e outros tinham umas experiências de magia e eu queria praticá-las. Fui até a livraria comprá-lo e rodei a livraria de ponta a ponta e não achei esse livro. Achei um livro também do Paulo Coelho chamado O Alquimista. E eu comprei. Quando eu estou no caixa, eu digo, eu queria comprar o Diário de um Mago, só que eu só encontrei O Alquimista. Aí a moça disse, como assim? Tá ali, do lado do Alquimista. E o livro estava realmente do lado do livro que eu peguei. Aí eu disse, qual é o valor? É o mesmo preço desse daqui. É só trocar. Eu disse, não. Eu levo esse, na próxima semana eu compro outro. E fui para casa. E quando eu leio a introdução do Alquimista, era a história de Jesus, Marta e Maria. Maria aos pés de Jesus e Marta ocupada em seus muitos afazeres. E eu li a introdução, mais tarde eu começo a ler o livro. E a história do livro todo era de um pastor de ovelhas que teve um sonho numa ruína de uma igreja, e esse sonho era de um tesouro que ele precisava encontrar. E ele roda o mundo inteiro atrás desse tesouro, e no final o tesouro se encontrava exatamente no lugar da sua partida. Pronto. E aí, diante disso, no final do livro, a conclusão dele dizia que, e todo o tempo ele falava sobre isso, que a gente precisava perceber a voz de Deus. Que tudo era um sinal de Deus para nós e que nós precisávamos entender essa voz, perceber essa voz. E eu fiquei com esse estralo na cabeça. Perceber a voz de Deus. E aí eu fui tirar as cartas para mim. E quando eu tiro as cartas para mim, dá a casa de Deus invertida. Diga aí. Quando eu chama, viu? E a casa de Deus invertida era um julgamento das minhas obras. E eu digo, vou ser julgado porque eu sou uma pessoa boa. Olha isso. Eu sou obediente aos meus pais, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, não me prostituo. Ou seja, eu estou ok. Não tem nada que abone a minha conduta. Não tem nada que eu diga que eu não... Só que o incômodo ficou. E as pessoas não sabiam, meus pais não sabiam, mas faziam 8 anos que eu não conseguia dormir. Eu tinha pavor noturno. E quando eu conseguia dormir, eu tinha pesadelos terríveis. Então, dormir para mim era a pior sensação que podia se ter. Eu comecei a trabalhar de noite numa churrascaria, porque era uma forma de eu preencher aquele tempo que eu ficava... Você lembra a sua idade nesse período? Eu tinha 17, né, que já foi próximo à minha conversão, 17 para 18, você quer saber a minha idade no final, né? 28 anos de conversão, vou fazer as contas. É para ter essa noção, porque justamente eu estava saindo eu passei a minha juventude, dos 12, né, a partir dos 9, 10 anos, comecei meus períodos de insônia. Todas as vezes que dormia, eu sentia como se uma presença visse contra mim. E aí eu acordava. Eu via sombras à noite, eu via silhuetas de pessoas, e eu sabia que eram pessoas mortas, sabe? Eu tinha esse pensamento que era algo assim. E por isso as minhas inquietações, por isso, sabe? E aí disseram que eu era médium, que eu devia desenvolver a minha mediunidade e coisas desse tipo, mas eu não queria fazer nada que eu não tivesse conhecimento do que era. Eu agia sempre com muita prudência. Fulana,
Então, peraí, deixa eu saber o que significa isso. Deixa eu resolver essa situação. Não, isso aqui não é para mim. Eu analisava as coisas, nem sabia eu que provar tudo tem o que é bom. Não conhecia isso, mas eu digo que o Espírito Santo já estava trabalhando ali e eu era que não entendia isso. E comecei a escutar os sinais de Deus. Eu digo, sinais de Deus, carta invertida. Ok. Aconteceu que eu perdi esse baralho de tarô, não sei para onde foi, só que eu tinha uma cópia Xerox dele. E essa cópia Xerox também se perdeu nas mudanças, nas coisas, só que um belo dia, eu ajeitando as coisas, lá está a bendita, a única carta que eu encontro, a carta de Deus. Eu digo, pronto, agora o negócio pegou. E aí, em meio a essas minhas insônias, essas situações, as dúvidas, eu vou, primeiro, antes de acontecer tudo isso, foi morar vizinho a mim, uma família toda de irmãos de uma igreja. E souberam que eu gostava muito de Legião Urbana e tudo mais, e foram me apresentar a um grupo que diziam que era Legião Urbana pura, que era a Catedral. E aí eu escutei a música. Timbre de voz, né? Escutei a música de Catedral toda, tá? Eu. Tá. Crítico que só. Aí saí de lá e digo, nada a ver com Legião Urbana. Muito fraco pra Legião Urbana. Isso aqui. Mas descobri que eu só conseguia dormir quando eu escutava a Rádio Nordeste. Era eu escutar a Rádio Nordeste, que só tem propaganda, né? Não sei hoje como é que tá, nunca mais ouvi, mas na época só tinha mais propaganda do que música. Mas era o pastor começar a falar, alguma coisa, eu dormia. Ele descobri a chave. E aí começou as inquietações maiores ainda. Eu digo, opa, o cara tá falando de Deus, tá falando coisa. Eu digo, quem é Deus? E aí, num desses dias de insônia, eu ligando a TV na extinta Rede Manchete. Velho. O programa estava passando, o programa da Igreja Renascer. A bispa Sônia Hernandes dá uma palavra, ela faz uma pregação, que se me pergunte qual era a pregação, que eu não sei, não lembro nada da pregação. Eu só lembro que ela dizia o seguinte: nós estamos aqui para fazer um tributo ao Deus de amor. Eita, meu Deus. E aí o Morumbi, Peso, passam a cena com Renascer Praise cantando: grande é o Senhor e muito digno de louvor. E aquele povo cantando, de joelhos dobrados, a lágrima descendo no rosto. Eu olho para tudo aquilo e digo, Deus, é isso que eu quero. Eita, olha isso. Aleluia. E aí naquele dia, na minha sala, eu digo, Senhor, eu disse, Senhor não, perdão. Eu disse, Deus, se tu existe, é isso aqui que eu quero. E essa é a última decisão que eu tomo na minha vida. Olha. Porque se o Senhor não for real, eu vou dar cabo de tudo isso. Porque havia um desejo latente em mim de tirar minha própria vida, mas eu dizia que eu era muito covarde para fazer isso. Quer dizer que em tudo isso tinha todo esse mal-estar, essas presenças, né, maligna. Isso. Opressão. E essa opressão e esse desejo de Eram suicídio. tantas inquietações que eu tenho um amigo que ele conseguiu uma arma. E ele andava com essa arma para todo canto. Em um belo dia, e eu era o bruxo, né, entre os amigos. Aí, um belo dia, ele vai e leva a gente para um dos armazéns que o tio estava fazendo, que ele era mecânico, e estava um terreno lá e tinha uma construção para ser a próxima oficina dele. E a gente vai para lá, eu, ele e mais um colega nosso. E ele aponta a arma pra gente. E o outro fica assustado e vai pra trás de mim. Oh, meu, daí manda ele parar, manda ele deixar essa arma. Aí eu viro pra ele e digo assim, atire. Pode tirar. Eu tinha um desejo de suicídio, não tinha coragem, essa foi a oportunidade. Aí eu atire. E ainda desafiei. É mais fácil esse tiro sair pela culatra do que me acertar. Provocou mesmo. Aí ele
vai, vira pro lado e atira. Esse nosso amigo lá quase desmaia e fica, e eu tô lá, como se nada tivesse acontecido. Então foram muitas coisas que perturbavam minha mente. Meus pais nunca sonharam com essa situação. Quer dizer que você teve um encontro com Cristo na sua sala? Na minha sala. E aí naquele dia... Pode-se dizer que aquela família evangelizou? Pode-se dizer isso? Sim, sim. Na verdade, tiveram várias situações que chegaram a esse ponto, né? É que eu pulei direto para ela. Mas eu tinha terminado o ensino médio. E aí eu queria trabalhar. Já estava começando a trabalhar já trabalhava na churrascaria, né? Só que churrascaria só funcionava a partir da sexta. Então, a sexta, sábado e domingo, eu estava ocupado. Então, não tinha problema de dormir. Ocupava, mas eu precisava ocupar segunda, terça, quarta, quinta, né? Durante o resto do dia, que agora eu não estudava mais. Eu tinha que ocupar minha mente. E aí eu fui atrás de emprego. E nesse ir atrás de emprego, essa família disse, olha, o irmão Dárcio, ele é presbítero lá na igreja, co-pastor, e ele está trabalhando numa fábrica e está precisando de alguém que saiba datilografia, que seja comunicativo, inteligente, e você tem um perfil, vá lá. Sou eu. Aí eu fui. Aí estou esperando lá na frente da igreja e eles disseram, ele vai e diz, não, depois do culto eu falo com você, entre. Aí eu entro, ok, sento numa área assim que só sentavam homens, as mulheres sentavam do outro lado. Antigamente era assim, né? E aí ficou aquela conversa, o culto rindo e eu incomodado, eu sem entender nada do que estava acontecendo ali. E o povo começou a falar em línguas e eu olhei para um lado, olhei para o outro e pronto. Agora endoidou. Aí foi embora, né? Quando termina, ele vai e me chama para ir para a empresa, né? Faço a entrevista, passo na entrevista e começo a trabalhar. Ele evangelizava o gerente dele, né? Um encarregado do setor de água sanitária, porque ela fazia água sanitária e velas. Evangelizava ele e contava histórias de Jonas, contava histórias de Jericó, né, as muralhas de Jericó, e usava textos bíblicos. E eu, por tabela, ouvindo, eu ouvia e dizia, eu conheço essa história. Mas eu conheço de onde? Que eu nunca li a Bíblia. Eu não lembrava. Depois da minha conversão, minha mãe disse, né, que quando a gente morava em Minas Gerais, ela ia para a igreja católica de manhã e eu corria para a sala das crianças, na igreja que tinha próxima. Ensina a criança o caminho que deve andar. E aí, eu estava sendo ministrado quando criança e não sabia que eu estava sendo, que tinha havido isso. E depois eu lembrei que minha tia, ela tinha uns livrinhos de capa ilustrada que quando virava era uma história, aparecia uma imagem, quando virava era outra, né? Que tinha uma ação 3D, tinha histórias de Jonas, Arca de Noé. Arca de Noé, tinha todas essas histórias assim. Eu não sou da época dele não, mas eu lembro. Ah, você é muito mais novo. E aí tinha essas histórias, então havia uma semente já plantada. Eu sempre digo... Guarda isso aí que isso é importante, aí tu vai tocar nesse assunto aí, né? Eu sempre digo lá na igreja que a fé, ela é semelhante ao grão de mostarda, né? A Bíblia não diz que ela é do tamanho de um grão de mostarda. Ela é semelhante ao grão de mostarda. E o que é grão? Semente. Semente vai para a terra, ela tem que morrer para então germinar, começar a crescer, florescer para então frutificar. Há estágios. Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra, né? Há um estágio também para o fruto amadurecer. E esse processo de maturação, esse processo de crescimento leva um tempo. Então tudo isso estava acontecendo na minha vida. Só que eu não entendia que minhas inquietações, as minhas perguntas, na verdade, tinham um quê
de Deus dentro de mim fazendo isso. E aí Deus me levou, é isso aqui que você quer? Eu tinha decidido, quando eu terminei o ensino médio, eu tinha decidido na minha cabeça, você é espírita. Tinha tomado essa decisão, porque tudo me apontava para isso. Eu era médio, eu era uma pessoa espiritualizada, eu conseguia adivinhar os pensamentos das pessoas, na verdade era por sugestão e tudo mais, né? Eu fazia algumas perguntas que me levavam àquele ponto. Porque eu sempre fui inteligente nesse ponto e consegui. Mas para mim era algo assim. E só uma observação, né? A gente tem público, amigos, né? De outras religiões, que não se trata a conversa aqui a respeito da religião em si. Isso. Mas o comentário que eu quero tecer é que, se observando, né, o que foi falado, em todo o tempo houve uma tentativa da distorção daquilo que foi semeado, que foi plantado, né? Então, assim, isso é uma estratégia não de agora, né? Mas nessa guerra que a gente vive do dia a dia, né, do bem contra o mal, né, do lado espiritual, sempre vai haver o tumulto, né? E hoje, até dentro da nossa fé, dentro da igreja, da distorção daquilo que é ensinado. Porque aonde há confusão, né, aonde há confusão, que eu digo, das ideias, do pensamento, do entendimento, o ensino se torna inútil, né? E aí você vê o resultado de tudo isso, né? As inquietações, as perturbações, as opressões, né? E tudo isso, por quê? Porque o ensinamento não estava havendo. E quando a Bíblia diz que ela é luz para o nosso caminho, ela dá o norte. Exato. Né? A gente procura naturalmente, né? A gente não quer se render a isso. Mas assim como você, até hoje tem muito jovem passando por isso. Ele sabe que se for a Bíblia ele vai ter a luz. Eles provavelmente sabem. Mas ele prefere buscar saídas em outros lugares. E aí a Bíblia diz que é um abismo puxando outro abismo. E aí vem tudo isso que vai acontecendo. Então, graças a Deus que a misericórdia chegou. Mas conta aí como foi o detalhe desse e aí, o dia da... E aí nesse interim, quando eu fui para a igreja e havia essas palavras do meu gerente, com o encarregado e tudo, e as coisas foram acontecendo, eu fiquei ansioso para voltar à igreja. Mas ninguém me convidava mais. Ninguém me chamava. Não vai ter nem um dia que vai ter alguma coisa nessa igreja para mim ir. E aí, um belo dia, um aniversário da igreja, a igreja que eu me congreguei, né, que eu me converti, né, passei a congregar, ela era de cunho evangelístico missionário, a igreja fundada por missionários canadenses. E aquele aniversário da igreja, os missionários fundadores estavam lá. E eles, ali aconteceu a minha primeira experiência com línguas estranhas, por assim dizer. Porque ali eu tinha ouvido naquele dia as pessoas falando, que causou confusão na minha mente, eu não entendi bem o que era, mas naquele dia em especial, naquele culto, quando o pregador, né? Isso você já tinha se rendido ao Senhor? Não. Ainda não? Ainda não. Sim. Que foi quando começou a despertar. Ao despertar, porque eu já estava ouvindo os louvores, já estava começando a dormir. Já estava sendo ministrado. Já estava sendo ministrado, as coisas estavam acontecendo. Eu já ia mais à casa dos meus amigos, eu chamava a vizinha de tia, né? E passava muito tempo com elas, e a gente conversava, o gerente já falava as palavras, e as coisas estavam acontecendo, né? Estava vindo um despertar, né? E aí a curiosidade estava aumentando, por isso o meu desejo. Peraí, eu não sempre fui buscando umas coisas, agora, peraí, ali tem alguma coisa que eu não estou achando nos livros, porque hoje nós temos uma biblioteca cristã muito ampla. Graças a Deus a gente tem muita. Mas os livros que a gente conseguia encontrar de alguma coisa cristã era da Watchman Nee, né? Uma coisa dele, era uns livros biográficos que eu li depois, né? E aí dentro desse parâmetro eu já estava lendo um livro cristão que foi me emprestado pelo meu gerente, que era As Catacumbas de Roma, onde falava sobre os cristãos
né, no período de Atos, que eram sepultados vivos nas catacumbas por pregarem o evangelho, né? Depois de ler um livro desse, ou você quer ser crente ou você não quer, né? E aí, diante de tudo isso, de muita administração, eu fui para esse culto. Esse aniversário era uma festividade e deixaram para me chamar para uma festividade, né? Ok, eu não sabia eu que era estratégia. Fui. E quando a missionária começava a pregar em inglês e o tradutor ia falar antes do tradutor, eu já sabia exatamente o que ela estava dizendo. E você não conhecia o idioma? O meu inglês de escola pública não era capaz de traduzir simultaneamente como era aquilo ali. E apesar de eu sempre me esforçar em saber um pouco mais do inglês do que era estudado na escola, como eu disse, eu sempre li livros até avançados da minha série, mas eu não conseguiria. E aí teve até horas que o tradutor se enrolava e eu sabia exatamente o que ela estava dizendo. E quando ela começou a ministrar sobre um momento que eles estiveram na África, em que uma criança estava praticamente morta em seus braços, e eles correram atrás de hospital, e ela dentro do carro começou a orar para aquela criança viver, e orando, e ela falando isso em inglês com ímpeto, e eu fui me enchendo, e eu me senti como aquela criança quando eles fizeram um apelo. Eu segurei assim na cadeira. Pra não ir. E eu fazia, eu vou. Não vou. Eu vou. E minha família? Não. E os meus amigos? Não. E, sabe? E fiquei naquela quietação e hoje eu fico me perguntando, eu digo, Jesus, não tinha ninguém naquela igreja que estivesse vendo eu quase levando o banco junto. Sabe? E hoje eu percebo que como é interessante, como é bom que os irmãos estejam prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor. Isso. De quando estiverem orando por conversão, fazendo um apelo, perceber, chegar junto daquele visitante, entendeu? Porque talvez era só precise isso. Eu só precisava daquilo. Mas Deus tem seu agir, ele não ia perder a pescaria por nada. Vou para casa e aí eu começo a ter insônia de novo. Quer dizer que você não se rendeu ali? Não, voltei para casa. Só que agora minha insônia era diferente. Eu vou aceitar Jesus. Aí minha família, o Espírito Santo falava comigo. Se eles te amam, eles vão te aceitar. Os meus amigos, se eles te amam, eles vão te aceitar. E minha namorada, se ela te ama, ela vai te aceitar. E o meu primeiro conflito foi exatamente no relacionamento. Minha namorada disse, não, se você for inventar essa história de ser crente, minha família não gosta de crente, a gente vai ter que terminar. Eu olhei pra ela e disse, pois a gente termina. Eu vou ser crente. Eita, glória a Deus, né? E aí, eu já tinha feito a oração, né? Porque esse dia do culto festivo, eu já tinha feito a minha oração em casa. Eu já tinha me decidido para Cristo ali. Só que eu não sabia que precisava confessar com a boca e declarar isso publicamente. Para mim, eu não sabia o que estava acontecendo. Se eu não sabia o que era ser crente, desviado muito menos. E a minha oração foi exatamente essa. Essa é a última decisão que eu tomo na vida. Eu não quero ir hoje e amanhã desistir disso. Porque eu fiz isso com muitas coisas. Eu fiz isso com todas as coisas que chegaram na minha mão. Porque eu estudava, via o que era e dizendo, aí largava. Aprendia sobre o que era, não tinha interesse e largava. Com Cristo eu disse, se for desse mesmo jeito, então minha solução é a morte. Não sabia eu que eu ia morrer, mas para Cristo. Diante de tudo isso, aí eu fui e pronto. Quando ela disse, a gente termina, aí eu disse, pronto. Se eu precisava de um pontapé inicial, é esse. Porque eu estava cansado, que eu era aquela pessoa assim. Eu sou amigo do pastor Josias. Então eu torcia pelo mesmo time que ele torcia. Eu queria falar no mesmo jeito que ele falava. Tudo que eu pudesse fazer para agradá-lo, eu estava fazendo.
eu não diria não nunca para ele. Porque eu achava que eu tinha que ser agradável para ele. Acrescentar. Sabe? Eu precisava ser alguém que conquistava as pessoas não por quem eu era, mas para amaciar o ego dela, né? Eu tinha que seduzir aquele ciclo sendo o que Jesaías esperava de mim. Só que aí eu conhecia você, que torcia para um time diferente do dele. Aí eu torcia para o seu time também. Aí eu também, sabe? Eu cheguei até a escolher o pão de comer diferente, porque tinha um amigo meu que não comia pão, que ele chamava pão de esquina. E eu comecei a escolher pão que não fosse de esquina, porque ele comia pão dessa forma. Entendeu como eu estava a minha situação? Fragilizada, né? Da identidade. Porque eu não tinha identidade. E naquele dia, eu entendi que eu precisava dizer não. Que eu não podia mais ser Maria vai com as outras. Porque ali dependia a minha vida, a minha felicidade, quem eu era. E aí, eu fui subir o baldo num sábado. Fui até uma livraria evangélica que tinha na subida do baldo, a Ebenezer, que era na mesma igreja que eu me congregava e eu não sabia que eu iria me congregar. Subi lá, comprei uma Bíblia, comprei um CD de catedral. Eita. É autoridade em tudo, né? Ninguém precisa me dar a Bíblia não, eu preciso. Fui lá, comprei, cheguei no domingo no culto, antes do culto começar, chamei o pastor e disse eu vim aceitar Jesus. Antes do culto começar. Aí ele disse, você quer que eu agora ou depois que terminar o culto? Eu disse, tem algum problema de ser agora? Tenho pressa. O eunuco. Glória a Deus. O que é que falta para ser batizado? O que é que impede? Né? Aí ele disse, não, vamos. E aí, no início do culto, o pastor já terminou, e quando foi no final que ele foi fazer o apelo, ele disse, queridos, hoje eu não vou fazer um apelo. Hoje eu quero que o irmão Aldair se levante, que ele é o nosso novo convertido da igreja. Glória a Jesus. E foi maravilhoso naquele dia. Eu tinha um cabelo aqui. E era. Tu era roqueiro, né? Você falou, Legião Urbana, o cara era roqueiro. Só vestia preto, embora que eu estou de preto hoje. Depois que eu fui pra igreja, a gente começou a usar só preto também. Mas eu era... Não usava brinco nem nada disso, porque nunca gostei, mas eu era completamente diferente. E aí quando me viram na igreja assim, as pessoas disseram, nossa, esse aí vai dar trabalho. No outro dia eu tava com o cabelo mais curto do que tá aqui. Aí a menina chegou pra mim até e disse depois, disse, Aldair, eu nunca imaginei que você na outra semana já estaria com o cabelo cortado. Porque quem tem cabelo grande, eu disse, eu quero saber de cabelo grande ou de cabelo curto. Eu quero saber que eu não sou mais quem eu era. E aí naquele dia, na minha conversão em diante, eu digo até a minha esposa, hoje eu durmo até em pé no ônibus. Nunca mais insônia. Isso é um Jesus, né? Essa é um testemunho forte, né? Essa conversão muito forte, porque a gente existe muitas pessoas nessa trilha, nesse mesmo caminho hoje, né? Nesse vale da indecisão, entendeu? Então é muito forte essa sua conversão, esse seu testemunho. Né? E aí depois disso você entrou, encabeçou e eu queria fazer uma pergunta. Isso. É notório, né, o trabalhar do Espírito Santo e tal. E também eu queria fazer, antes dessa pergunta, um comentário. Olha só como é que é as coisas. A gente passa por momentos na nossa vida. Eu vou falar um pouco de mim para chegar à tua pergunta. Eu sou filho de um pastor missionário, por sinal. Mas eu sempre fugi disso. A tua história foi diferente, tá dele. Eu fugia de ser parecido com meu pai, né? Eu tinha medo, não sei se era medo, mas eu não queria. Tudo que houvesse oportunidade, eu tava fugindo. Havia uma repulsa, né? Era, totalmente. E aí é onde eu tô hoje. Mas olha só, Deus nos coloca. E eu sempre achei que eu nunca chegaria
a ter uma oportunidade no púlpito, porque era algo que eu achava que não era para mim isso aí, né? Mas Deus coloca habilidades na gente, né? E é Deus. Na nossa personalidade. É Deus. Quando o profeta Jeremias, né, escreve no seu livro, dizendo que realmente ele nos conhecia antes de ser gerado, é porque todas as nossas características, né, ela tem um objetivo para o reino. Se a pessoa, você que está ouvindo, né, se de repente você é muito falante, né, todo mundo, esse rapaz é muito inconveniente. Cara, você é uma ferramenta. Né? Não, eu sou muito tímido, eu sou observador. Rapaz, isso é uma ferramenta extraordinária, né? No reino. Enfim, todas as suas características é Deus que colocou em você. Né? Então, assim, para o mundo pode até não ter sentido nenhum. Não vai dar certo, você não tem futuro, você não sei o quê. Cara, mas a sua característica, talvez o que mais incomoda no mundo, tá aí uma ferramenta, né? Que estava se perdendo, procurando saídas onde não tinha. Por quê? Porque precisava ser usada no reino. E aí sim, dentro das suas habilidades todas, né? Natural, curioso, disponível, solícito, né? É o fato de querer agradar as pessoas e tal, conquistá-las e tal. Como foi, ou melhor dizendo, né? O seu chamado? Como foi que você identificou que missões era o que lhe chamava? Como foi isso no meio de uma nova conversão, muda tudo muito novo, né? Como foi que acendeu essa luz de chamado? Missões. Essa foi... Lembra? Tô no aniversário, né? Começa tudo ali naquele aniversário, por assim dizer, da uma igreja missionária, que era missionária, né? E que todos os cultos, tudo se remetia a isso. Mas o que mais me marcou foi a partir daquela pregação. A criança morta revivendo. Aquela criança morta revivendo era eu. Eu entendia isso muito latente. E aí a gente passou um ano estudando a classe dos catecúmenos, aprendendo o que era, aprendendo a base do evangelho e tudo, e eu sabia que eu precisava ensinar. Tu tinha esse desejo? Eu tinha desejo, não era só para mim. Eu precisava passar para alguém, eu precisava mostrar isso. Era muito legal para ser. Era muito bom para ficar só comigo. Aí comecei, os meus amigos e tudo. Aí chegou até a gente dizer assim: ei, não dou uma semana. A empolgação, né? Aí eu, Jesus, deu uma semana, 27 anos depois, estou aí hoje. Glória a Deus. Mas aí eu comecei, né? Eu disse: não pode ser apenas estereótipo. Não pode ser apenas algo de fora, não é só o cabelo, não é só a roupa. As coisas precisam realmente mudar, gente, de fato. E a gente começou a estudar e foi dado o nome da classe. Qual vai ser o nome da classe de catecúmenos? Eu disse Gênesis, né? O primeiro livro da vida, né? Da Bíblia, né? Assim que tudo começa. E virou a classe de Gênesis e a gente começou a aprender. E nisso a nossa pastora, que na época nem se chamava pastora, né? Era a esposa do pastor, que era a professora da classe dos catecúmenos, ela era uma missionária, é ainda hoje, a irmã Rita, que eu devo muito a ela. Ela tinha esse chamado muito latente, né? E ela falava com um fervor da palavra, do pregar, e os nossos pastores, nessa mesma linha de pensamento, se criou uma outra ramificação, uma outra classe, que eu também dei o nome, chamada de os semeadores. E aí eu desenhei, foi a minha primeira camisa desenhada, que eu fiz o desenho da plantinha, fazendo no papel, e depois a gente foi levar isso para ser impresso numa gráfica e tudo, ser feito realmente o desenho da formiguinha plantando. E a gente começou a evangelizar nos interiores. Novo convertido. A gente ia para lá, né, fazer entregar o panfleto e tudo mais. E fomos para um assentamento de sem terra, pro lado de João Câmara. E foi as primeiras vezes que eu vi gente bater a porta, gente dizer assim: Jesus, não conheço não, eu sou novo aqui no assentamento, não sei onde ele mora não. Pergunte a fulano, né? A gente até acha engraçado, mas senti uma dor terrível quando eu ouvi aquilo.
Sim, que as pessoas não conheciam. Não conheciam Jesus, falar. nunca tinham ouvido falar de Jesus. Quando eu falei Jesus, né, perguntamos por Jesus, o cara estava querendo realmente saber se era algum morador novo que tinha ali. Ele disse, não, eu estou chegando aqui há pouco tempo. Foi onde eu entreguei um folheto a um senhor e ele pegou o folheto meio que de cabeça para baixo, olhou para um lado e para o outro, e eu percebi que ele não sabia ler. E aí peguei o folheto e disse, o senhor quer que eu leia para o senhor? Aí ele, meu filho, eu quero porque eu não sei ler. Aí eu li. E enquanto eu li, aquele homem, a lágrima descia. Sabe, eu fiquei empolgado com aquilo. A gente chegou, durante todo o dia que a gente chegou naquele lugar, tinha uma senhora na casa vizinha, onde a gente ficou num lugar onde ia fazer o culto à noite. E na casa vizinha, nesse lugar, tinha uma mulher que gemia, gritava de dor. E estava todo mundo incomodado com aqueles gritos, com aqueles gemidos daquela mulher, mas ninguém fazia nada. E eu chamei o pastor Marcelino, que era o nosso pastor dirigente, e disse, pastor, vamos ali, orar por aquela mulher. E ele disse, vamos. Juntou mais alguém que também, ele sabia que tinha algum mesmo intuito, né, a mesma intenção de coração, e a gente foi para lá. E nós oramos por aquela mulher. E quando a gente saiu na oração, essa mulher já não estava mais gemendo, já não estava mais gritando. A gente fez todo o culto à noite, aquela mulher não deu um gemido, não deu um grito. E aquela família assim ficou impactada com aquilo. Quando nós voltamos lá outra vez, que aí eu já não fui, quem foi foram outras pessoas, mas disseram, desde aquele dia, a nossa mãe nunca mais sentiu dor. Ela foi curada naquele dia. Só que quando eu volto desse evangelismo, eu volto com conjuntivite. Ninguém teve. Só eu. Que privilégio. Eu disse, poxa, e eu tô que eu não podia nem ir pro culto. Porque eles diziam que pegava, né, e negócio. E passei a semana indo pra médico, fazendo as coisas, e com um amigo. Lá na minha casa ninguém pegou, pessoas que vieram me visitar, ninguém pegou. Quando chegou no domingo ainda tava... E era assim, saía de um olho, passava pro outro, de um olho pro outro, foi a semana todinha assim. Quando chegou o domingo eu não pude ir pra escola dominical. E eu era amante da escola dominical, assim, de não querer perder um dia sequer. E aí eu ia ler a Bíblia, o cego de Jericó. Ia ler a Bíblia, o cego Bartimeu. Meu Deus, eu vou ficar cego? Eu disse, vou ficar cego? Aí quando eu disse, eu vou ficar cego, o Espírito Santo dentro de mim disse, eles foram curados pela fé. Clamaram a mim e foram curados. Vou para a igreja. Fui embora para a igreja, de óculos escuros, chegando de noite, e eu de óculos escuros na igreja. E aí chamaram lá na frente para oração, para cura de enfermos. Eu digo, é aqui que eu vou. E fui. No outro dia, eu digo até assim, a remela do dia natural eu não tinha outro dia. Eu sei. O olho completamente limpo. Isso é muito importante você estar falando, porque eu sou da época que quando... Primeiro que remédio não era tão fácil, né? Quando tinha era caro. Então assim, pai tinha um negócio de dizer, não existia desculpa para ir para a igreja. Quando eu estava ficando na adolescência, eu dizia, pai, eu recurso de quê? Ele dizia, de crente, bora. Tinha desculpa. E quando a gente estava doente, né, e meu pai trabalhava fora, então ele já dizia, se prepara aí, arruma que vai para a igreja. Não, mas hoje eu tô meio mole, não, ora lá, bora. Então, e realmente não precisava ser grandes milagres, mas os pequenos faziam uma diferença gigantesca. Até hoje eu lembro, inclusive, agora, recente, né, meu mais novo tem 7 anos, Abner, teve um dia, a gente não tinha carro, estava sem moto também, e aí Abner com febre, a gente sem dinheiro, tá, uma situação bem difícil, né, em casa, de madrugada, e eu disse, Deus, deveria ser a primeira opção, e para mim naquela noite foi a última. Eu pensei primeiro em tudo isso,
E quando eu vi que eu não ia conseguir resolver, né, Rayane muito preocupada, e Abner, bebezinho assim, com a febre altíssima. E aí foi a primeira vez que eu tive que encarar para minha família exercendo o papel que eu já exercia, que era o sacerdote da casa. Aí pegar Abner no braço e dizer, não, agora já chorando não vai resolver, vamos orar aqui, porque eu digo lá na igreja que Jesus cura. Aí eu disse, Senhor, é a última situação aqui, não tem plano B aqui não tem como dar remédio e esperar e dizer, não, a oração ajudou. não teve que o remédio ajudou a oração, não teve isso. Eu acho que eu vi nessa mesma linha também, que a casa também tinha disso, né? A gente não tinha esse negócio de estar doente não, até porque quando a gente adoecia, eu queria tanto na oração do meu pai, que fosse, pai, olha por mim que eu tô doente. E o pai olhava, pai não, botava a mão lá e nome de Jesus. E acabou, isso aí. Entendeu? Isso é importante. E aí dentro tudo isso para chegar à resposta de como foi o meu chamado de missões. E aí diante de tudo isso, essa vontade de missões, de evangelizar, de ensinar, estava tão grande que eu acordava de madrugada chorando por almas. Chorando, que eu não sabia, eu não entendia porque eu estava chorando tanto. Eu acordava chorando, desesperado, e eu só conseguia dizer assim, Senhor, dá-me filhos. Senhor, me ensina a falar do teu amor para que outros assim como eu venham te encontrar. Eu preciso ser um canal de bênção na vida de alguém, seja quem for, seja onde for. E termina um ano, né, da classe de catecúmenos, eu sou batizado nas águas. E naquele dia em que eu sou batizado, a minha família não estava comigo. Eu era o único que não tinha nenhum familiar naquele dia. Eu sou o primeiro filho, eu sou o primeiro sobrinho, eu sou o primeiro neto e eu era também o primeiro crente. O primogênito é uma coisa assim que eu levo muito a sério, sabe? E aí, só que toda a igreja, parecia que a minha conversão era o meu batismo, era o evento daquele ano. E quando a gente faz isso pela manhã, quando foi à noite, que foi o culto de Santa Ceia, uma irmã chega para mim e disse, eu tive um sonho com você, eu nem sabia que você ia ser batizado hoje, mas eu via você com vestes brancas, uma coroa na cabeça. E quando você ia colocar uma bata de batismo, eu dizia, deixa eu tirar a coroa para você se vestir melhor. E você dizia, não, essa coroa não pode ser tirada, porque essa é a minha coroa de missões. Essa é a coroa de missões. Aquilo que já estava arraigado no meu coração tinha sido revelado agora. O Espírito testifica. E aí, na outra semana, naquele culto, o pastor disse, próxima semana está vindo aqueles missionários e a gente está numa grande conferência missionária. E eu estou indo para a África. Eu sou o único pastor no Brasil, né, no Rio Grande do Norte, melhor dizendo, que está indo para a África, para esse congresso de missões, essa conferência missionária em Pretória e tudo mais. E ele foi passando uns vídeos, né, nessa época eram uns projetor bem interessantes. E quando eu comecei a ver começava com um trigo, que era a imagem da conferência, né? O vídeo de chamada da conferência. E quando passava aquele trigo balançando, aí o Senhor me lembrou do texto. Que grande é a seara e pouco os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. E aí naquele dia eu levantei a mão e disse, eis-me aqui. Louvado seja Deus. Porque eu entendo exatamente porque o meu choro, eu entendo exatamente porque eu fui chamado e é isso que eu quero fazer. E daí em diante, tudo que eu fiz foi voltado para isso. Aí aprendi a cantar para... Como foi o envio para
agora é na Vera, né? O desejo bateu com fé. Aí o envio só aconteceu muito tempo depois, porque assim, eu entendia que algumas coisas precisavam ser acertadas. Eu não poderia ser missionário fora se a minha casa ainda não estava convertida. Pegou forte agora, né? Eu Pegou disse, forte. Olha só. eu tinha visto muitos evangelismos, as pessoas, a gente fazia evangelismo na igreja, né? Muitos evangelismos. Mas a nossa rua, ao lado da igreja, né? O bairro vizinho, a vizinhança da nossa igreja, não tinha evangelismo ali. Aí eu me questionava por isso. Eu digo, por que perto a gente não faz e só faz distante? Porque perto a gente se veste de uma forma e quando vai para longe, a gente se veste de forma diferente, a gente se apresenta de uma forma diferente. E comecei a me questionar sobre essas coisas. E um belo dia, 5 anos depois, né, eu vivendo uma vida de estar na igreja, de oração, de ver pessoas sendo convertidas, de pregar o evangelho em vários lugares. Eu já tinha ido, para você ter ideia, a gente ficou sabendo que tinha uma igreja da nossa congregação que estava para fechar, porque o pastor tinha saído da igreja, tinha um presbítero que estava dirigindo a igreja, mas era um senhor bem velhinho, que já não tinha muita força mais para fazê-lo. Só tinha 2 jovens na igreja, e era uma igreja formada por umas 4 senhoras. E aí não tinha renda, não tinha suficiência para se manter, e ele ia fechar as portas. Quando a gente soube que a igreja ia fechar as portas, eu e mais 2 amigos, pegamos tudo que a gente tinha, que era uns trocados, pagamos a passagem, fomos embora para Pedro Avelino. E a gente foi para lá. E todo final de semana a gente passava sexta, sábado, falamos com o nosso pastor, né? Ele liberou para isso. E passávamos a sexta, né? Eu saía do trabalho, pegava o ônibus, ia para lá, e a gente ficava sexta, sábado e domingo. Voltava na segunda-feira de madrugada no primeiro ônibus para começar a trabalhar de novo. Só vocês 2? Só nós 3. 3, eram 3 amigos. No início eram os 3, aí um ficou muito pesado para ele e ficamos só 2. E a gente 3 jovens. Eram 3 jovens. E a gente começou a fazer Vocês isso. foram Desbravar. foram por conta própria. Por conta própria. Foi enviado, não. A gente só perguntou. Quem viu foi Cristo. A gente perguntou, pastor, a gente quer fazer assim, assim. Aí ele disse, filhos, eu não posso impedi-los de ir. Falei com seus pais, eu dei autorização e Pode ir. podem ir. Eu já estava maior de idade naquele momento também, né? Eu já era maior, então eu tinha suficiência. Trabalhava, ganhava meu próprio dinheiro, então só comuniquei aos meus pais, que eu morava com eles e tudo que ia fazer isso, e eles, ok, e fui. Aí só que a gente ia pregar o evangelho como? Aí tinha uma caixa de som da igreja que estava no concerto. Nós pagamos o concerto da caixa de som e levamos Da igreja que essa... estava fechando. Não, da igreja na nossa Matriz. na igreja matriz, que era uma caixa que eles normalmente usavam para evangelismo, que acabou, não estavam mais precisando dela, mandaram só para o concerto, para uma necessidade. E a gente disse, aquela caixa de som, não, ela está quebrada. A gente levou, mandou para o concerto, consertamos e levamos. De ônibus. Era uma coisa assim, surreal hoje, por assim dizer, né? Porque de carro a gente faz nenhuma coisa, mas a gente foi nesse ônibus de viagem mesmo. E chegamos lá e começamos a fazer o trabalho. Uma das primeiras pessoas que a gente resgatou, ele se tornou simplesmente no final de tudo o dirigente daquela congregação. Que ele era um irmão da igreja, mas quando ele se envolveu com política, ele saiu e acabou se afastando realmente do evangelho. E naquele momento, nossa primeira ação evangelística, ele retorna para Jesus. E a gente começou a andar com 50% dos jovens daquela cidade, que era uma menina. Fica aí. E começamos a evangelizar e sair e anunciar e fazer escola bíblica, e a gente botava a caixa e botava um playback lá e eu cantava
Aí num dia eu cantava e ele pregava, no outro ele cantava e eu pregava, e a gente foi fazendo. E foi ensinando as pessoas como evangelizar, e aí vinham pessoas possessas, e a gente expulsava os demônios. Jovens. E tava as coisas acontecendo. Glória a Deus. Quando foi no fim, a gente saiu de lá, aí já estava passando o tempo, e o chamado de missões mais latente ainda, e eu decidi fazer um seminário de teologia, porque o que eu já tinha aprendido, o que estava ali até o meu alcance, já não era mais suficiente, eu precisava aprender mais. E a família nesse tempo Isso, todo? a pergunta foi... Aí A havia as pergunta era crises. Aí havia os problemas em casa, porque minha mãe dizia assim, você está abandonando sua família, você só quer saber da igreja. Não, amor. E aí eu me lembro que tudo começou também, foi com uma frase dela, quando ela disse assim, você não quer saber de Deus. Aí eu disse, mãe, lembra que a senhora disse que eu não queria saber de Deus? Agora eu só quero saber de Deus. E a senhora testemunhou, não, porque você só quer saber da igreja, só quer saber de igreja. E aí havia conflito com meu pai, havia conflito com a minha mãe. O meu irmão chegou também a ter esses conflitos, porque meu irmão não sabia, ele era interessado na menina que eu estava namorando. Coisa de jovem, né? E eu não sabia disso, né? Aí quando eu terminei ele ficou revoltado porque disse que eu machuquei ela, e aí Deixa o câmbio aberto pra você. E era por causa do evangelho e tudo, então, e, enfim. E aí aconteciam os problemas também na outra família, mas eu sempre fui muito respeitado desde o início, porque primeiro filho, primeiro sobrinho, primeiro neto, eu também era o primeiro primo, né? O primo mais velho, a quem os outros se espelhavam. Então havia um certo respeito por mim, a gente conversava de igual para igual, o que eu falava muitas vezes era ouvido com um conselho fraterno. Então todas as coisas foram acontecendo, e hoje, né? Hoje, graças a Deus, a gente conta nos dedos os que ainda não estão na casa do Senhor. Ganhou sua família. Mas 5 anos depois da minha conversão, a minha mãe se converte. E aí a conversão dela aconteceu um período antes da Páscoa. No período de Páscoa, eu tive a oportunidade pela primeira vez, literalmente, porque antes era só o meu testemunho de vida. Só que eles não sabiam o que eu tinha vivido. Lembra que eu disse? Eles não sabiam das minhas crises existenciais, dos meus problemas internos. Para eles estava tudo bem comigo. Eu era só um calado, né? Eu era só alguém que não conversava muito, alguém que trocava o dia pela noite. Era isso. Mas estava tudo bem. Só que com a minha mudança, eu me tornei alguém muito mais feliz. Se eu era alguém fechado, enclausurado, agora eu era luz. E isso ficou muito notado. E aí foi nesse dia até que minha mãe disse assim, desde besteira, que eu sabia que você ia ser crente um dia. Porque desde criancinha, e foi quando ela contou, né, a história da escola bíblica. Mas nesse dia da Páscoa, eu tive a primeira oportunidade de falar do amor de Deus para o meu pai, para o meu irmão e para minha mãe. Minha mãe nunca tinha entendido o que era a Páscoa de verdade. Por causa de uma reportagem na TV, eu trouxe o assunto para casa, eles ouviram e, ok, mais tarde ia haver um culto, e nesse culto a gente ia, mais tarde eu digo, bem mais tarde, porque a Páscoa foi em abril, né? E aí em setembro, próximo ao meu aniversário, a gente estava fazendo evangelismo em todas as cidades do interior, levando o filme Jesus. Não aquele Jesus Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo. Era um outro. Era Jesus. Era um filme Jesus, que era um filme mais conhecido na época, que estava passando. A gente colocava um lençol grande nas cidades e fazia um cinema nos interiores. Aí todo mundo vinha assistir o filme. Eu alcancei essa época, a década da colheita, né? Aí fazia
fazia esses... Teve lá em Uruaçu, inclusive. A gente chegava nos interior fazendo uma peça... tem a história de Lampião e Maria Bonita, né? A gente contava a história de Paulo, como se fosse o Paulo no estilo Lampião e Maria Bonita. Então, a gente fazia muito dessas coisas. E aí, nesse dia, a estreia, né, dos evangelismos que iriam acontecer se deu primeiro na igreja. Passar o filme para todos os irmãos assistirem, porque a ideia era, se a gente deixar para passar o filme só lá no dia, os irmãos vão querer assistir o filme e não vão evangelizar, né? Então a gente passou o filme primeiro para toda a igreja já assistir, para que depois fosse feito. E também usamos isso como um evangelismo de trazer a nossa família para a igreja. E aí veio a família, só que meu pai não quis vir, meu irmão também não, mas minha mãe veio. E eu fazia 5 anos que eu orava pela minha família, eu orava por todo mundo, para que se convertesse, para que acontecesse, que eu não acreditava que eu, crente, eu não conseguia ser efetivo dentro do meu lar. E como é que eu ia fazer missões? Lembra? Como é que eu vou fazer missões fora se a minha casa não tem ninguém? Se eu for embora, quem é que vai ficar na minha casa? Eu preciso deixar um luzeiro no meu lar, uma luz, para que ela seja iluminada e ganhe o restante da minha família. Naquele dia, quando termina o filme, que começam, vamos orar, eu disse, Senhor, eu já orei muito pelos meus pais, já orei muito pela minha mãe, eu não vou mais orar por eles, eu vou orar pelos pais dos meus amigos, porque eles também precisam. E comecei a orar pelo pai de todo mundo. Quando eu estou orando pelo povo, eu só escuto assim, Aldair, sua mãe se levantou, ela está indo em direção ao altar. Eu não vi minha mãe, eu corri pro altar. Quando eu cheguei lá, cadê minha mãe? Eu cheguei primeiro do que ela. E eu chorando, ela, meu filho, você tá chorando? Você tá chorando. E eu digo que ela se tornou mais crente do que eu. Porque aí, através dela, ela chegou nas irmãs, né, nas minhas tias, e foi, no final, a minha tia ficou doente, e Deus começou a ministrar na vida dela. E quando minha mãe se converte, na conversão da minha mãe, eu abraçando a minha mãe, senti forte no meu coração, pronto. Era um luzeiro que você queria. Agora você não tem mais desculpas para seguir o teu chamado. Jesus, tudo isso aí que você falou é muito forte, né? Esse testemunho aí a gente vai a noite toda. É lindo, é tremendo. E a gente já vê mesmo que o chamado é isso, né? É missões. E trazendo tudo isso aí, você citou, né? Essa passagem, Mateus capítulo 9, versículo 37, diz assim, ó. Então, disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas são poucos ceifeiros. Eu acho que eu estava lendo, né? A gente vai ler a Bíblia me parece que tem uma passagem que a gente nunca leu. Isso aqui eu já li muitas vezes, mas hoje eu lendo essa passagem, Jesus, olha a frase, Jesus para e olha e faz, a seara é realmente grande. Tem uma tradução na NVI que diz assim, a seara é mesmo grande, os ceifeiros são poucos. Então a pergunta é, o que é missão para você? Hoje a gente escuta muito, né, pessoas falando sobre missões, sobre missões. De toda essa experiência que você viveu, tem essa pergunta, o que é missões para você, Aldair? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes também, porque a gente escuta, missões estão no coração de Deus, né? Essa é uma que nós mais escuta, né? Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que contribuem. E eu lendo exatamente esse mesmo texto, eu percebi umas coisas assim. Jesus, o texto começa dizendo, Jesus ia de cidade em cidade, né, povoados, ensinando na sinagoga, curando os doentes e libertando os enfermos. Aí ele diz, a seara é grande, poucos são os trabalhadores.
no próximo capítulo, no capítulo 10, ele vai dizer: vem aqui vocês, e chama os 12. Ele chama 12, 12 chama 70, 70 vê um monte de gente, né? E parece que o trabalho está completo. Aí esse monte de gente vem depois da comissão e diz: nossa, milagres, nossa, leprosos são curados, demônios são expulsos, oh, que maravilha. Aí Jesus dá um balde de água fria neles e diz: não, olha, se alegre por isso não, se alegre porque você é salvo, seu nome está escrito no livro da vida. E depois do discurso de Jesus, aquele povo se dissipa, e Jesus olha e diz: e vocês? O que vocês estão fazendo aqui? O que é missões? Missões é a palavra de vida eterna que só há em Jesus Cristo. Não tem outro. E não dá para fazer missões não apenas com os joelhos, não apenas com as mãos que contribuem, não apenas com os pés. Precisa se ensinar a tempo e fora de tempo. Precisa curar pessoas no seu corpo físico e precisam libertá-las das suas almas. Isso é muito além do que pregar. Muito além do que pregar. Dentro disso que você falou, o texto inicia-se muito bem. E eu acho que isso são várias chaves, né? A gente vai lendo e vai percebendo. Ainda bem que foi citado tudo aqui, eu estou aqui aprendendo um pouco. Mas diz assim que Jesus, ele viu como ovelhas desgarradas e sentiu íntima compaixão. E aí é impossível a gente ver pessoas que expõem de uma forma muito aberta, né? Através de discurso que gosta de pregar, mas se não tiver essa íntima compaixão, né? E se você for na etimologia da palavra, vai muito mais além de que a empatia. Exato. Sentir a dor do outro, né? Aí os teólogos aí vão me ajudar, mas vem do latim, né? Que também vem do grego e tal, como foi escrito aí no Novo Testamento, vem de sentimento interno. E aí a palavra grega remete a entranhas, ou seja, é algo tão interno que me move a fazer algo, né? E Jesus, quando vê essas ovelhas desgarradas, não é uma ovelha que errou o caminho e ficou solta. É uma ovelha que foi atacada, que está vulnerável, correndo risco de morte e não tem nenhum papel para resgatar. E aí ele inicia isso aí e reflete: a seara realmente é grande. Olha a quantidade de ovelhas desgarradas, sofrendo, perdidas, morrendo, e poucos os ceifeiros. Porque o ceifeiro também, se ele não for com essa visão de sentimento de resgate, de urgência, o campo já está branco. Já está branco. Então assim, é agora, ou vai perder isso aí. Então assim, missões é esse sentimento de urgência, né? Eu estou aprendendo aqui com os pastores, mas se de fato não houver isso, é apenas discurso. Não pode apenas só evangelizar, só falar de Jesus ou só apenas ter títulos, né? Que eu tenho visto hoje muito disso. Eu conheço muita gente com o título missionário. Eu sou missionário. Aí às vezes eu fico me perguntando: missionário de que campo? Missionário de que amor? Que basta uma palavra contrária, basta um não para jogar tudo pro alto, tá? Basta alguém atravessar o sinal no trânsito para não se mostrar mais crente. Que missionário é esse que sobe no púlpito dizendo: eu sou missionário, mas não tem condições, não tem coragem de falar do amor de Jesus para o mais próximo dele? Colega do trabalho, às vezes. Colega de trabalho. Eu já vi gente dizer assim: eu sou missionário, e quando a gente vai atrás dizer assim: não, fulano não compra e não paga. Meu Deus. Então, assim, os missionários das selfies, né? Se tiver uma câmera aí. Sabe? Então assim, eu sou missionário. Exato, eu sou missionário, mas eu tenho que mostrar que eu estou fazendo. Uma vez eu fui disciplinado. Eu fui disciplinado porque disseram que
simplesmente olharam para mim e disseram que eu não me via orar. E eu podia muito bem ter dito assim, porque o Senhor não está de 3 horas da manhã aqui. Mas eu não disse. Aldair, desculpe, isso que você está falando, né? Com certeza, dentro de um chamado como esse, pedradas vêm, é comum e faz parte da jornada. Mas eu soube de uma conversa sua e eu queria trazer aqui à mesa, trazer a clareza das coisas. Você já foi expulso de alguma cidade no campo missionário? Conta como foi isso aí. Eu fui 2 vezes, na verdade. O preço de ser missionário. Eu fui 2 vezes, na verdade. A gente estava numa cidade de Minas Gerais. Eu fui, pronto, passados 5 anos, né? Continuando a história. Senta que lá vem. Passados 5 anos, eu fui, então, lembra o seminário teológico? Paguei matrícula, fazer tudo para o seminário, só que eu comecei a acordar de madrugada com uma visão de um determinado lugar, que era a Jocum, em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Só que eu nunca tinha ido na missão, né, da Jocum. Eu tinha amigos que tinham feito a escola missionária, amigas, melhor dizendo, que tinham vindo com essa chama de missões no seu coração e tudo. Muitas delas hoje são pastoras. E eu, diante de tudo isso, comecei a dizer, não, Senhor, eu estou escutando elas falarem sobre Jocum e estou com isso na minha cabeça, por isso que eu estou sonhando, né? Mas eu já paguei o seminário. Já pagou a matrícula Já do paguei outro. a matrícula do seminário teológico e é para lá que eu vou. Voltei a dormir, voltei a sonhar de novo. E quando eu sonhei pela 3ª vez, eu digo, não, tá bom, Senhor. Se é isso, agora o Senhor se responsabiliza. Porque eu já paguei a matrícula, não tenho mais nenhum tostão. E aí, o Senhor começou a falar comigo e disse, eu sou o teu Deus e eu estarei com você. Porque você vale mais para mim do que os passarinhos. Subo no ônibus, vou, pego o meu salário, peço as contas, recebo o meu salário, pago a passagem do ônibus e fico com o equivalente hoje a R$50 para comer em 2 dias de viagem. Só que eu não tinha material escolar, não comprei nada disso, nada. Só não foi? Tinha nada, eu só fui. Fiz minha mala com o que eu tinha, porque o seminário só ia começar no outro ano e a Jocum já começava no início daquele ano que eu estava. Assim, eu tive menos de um mês para finalizar tudo e ir embora. Eu já cheguei na Jocum com as aulas iniciadas, que eu fui atrasado. E eu fui embora. E quando eu sento naquele ônibus, o Senhor diz, agora é o meu tratar com você. Sou eu e você. Ninguém mais. Entro naquele ônibus e literalmente sentado no meu banco. O ônibus encheu, mas sentado no meu lado ninguém sentou. Para dizer que ninguém sentou a viagem toda, de uma cidadezinha para outra, um senhor pegou o ônibus, sentou do meu lado, na outra parada, desceu e foi embora. Mas mais de 50 horas de viagem, eu fui sozinho no ônibus, eu e Deus. E aquele dinheiro eu só comprei algumas maçãs e um saquinho, uns 4 pães. E foi isso que eu comi em mais de 50 horas de viagem. E eu não senti fome. Mas Deus é bom e me faz chegar na Jocum na hora do almoço. Mas fiz o curso da Jocum e a coisa mais maravilhosa do mundo foi quando eu desci daquele ônibus, que eu olhei para o prédio da Jocum e era exatamente o prédio como eu havia sonhado. Não havia internet naquele tempo assim, como a gente tem hoje, com as redes sociais, com fotos. Hoje, se eu quiser saber como era o prédio da Jocum, era só entrar no Google e eu vejo. Naquela época não dava para ver dessa forma. Então, foi a revelação de Deus mesmo e acabou-se. Amém. Beleza. Fui embora. Terminou o curso. Aí começa a inquietação do missionário quando termina a escola de missões. Para onde eu irei? Porque depois de fazer o curso de missões, depois de ser encharcado
com uma visão missionária, com tudo que tinha, porque se eu achava que sabia alguma coisa de missões, ali o leque se abriu de uma forma mais espetacular. E hoje eu glorifico a Deus porque tem uma ETED, vai acontecer uma ETED aqui em Natal, tem uma Jucum aqui em Natal, vai começar a ETED agora em agosto. E é maravilhoso saber que tem, porque a seara é grande e precisa de ser feitos. E aí eu, com essa visão toda missionária, a gente começa, tá terminando o curso da Jucum, todos os missionários começam com uma única oração: para onde eu irei, Senhor? Para onde eu vou? E nisso chegam alguns pastores, algumas igrejas vão no final do curso para conhecer alguns missionários e chamar eles para o campo. Mas o Senhor falou para mim: você vai continuar em Minas. E eu fui para casa de um missionário amigo nosso, que fazia também a Jucum conosco, e hoje ele é pastor da igreja presbiteriana. E a gente vai para Varginha, conhecer alguns ETs lá, né? Eu digo que extraterrestre lá só tinha eu. E a gente vai para lá e começa a evangelizar, e era uma igreja presbiteriana, né, que nos chamou para estar lá junto, para trabalhar junto com eles, e a gente começa a fazer um trabalho. A gente tinha um trabalho chamado Pão de Cada Dia. A gente catalogou as famílias carentes daquele bairro, né, no bairro onde ficava a igreja, porque a gente começou a entender aquilo de não evangelizar só longe, mas aqueles que estão ao redor da nossa igreja, da nossa comunidade. Afinal de contas, se a igreja está ali, ela precisa ser um luzeiro em meio à sua vizinhança, né? Em meio aos seus. E catalogamos todas as pessoas, cadastramos, e a gente dava um pão por cada membro daquela família. Toda tarde a gente tinha uma parceria com uma das padarias de lá, e aí a igreja dava uma parte, né, tipo 50% que era o valor do pão, e a padaria cobria o restante, e a gente doava isso e dava um Novo Testamento para elas, e ministrava, e as coisas iam acontecendo. Aí a gente recebia ligação de madrugada de pessoas aflitas. A gente chegou uma vez de manhã, logo cedo, os jovens da igreja ligando pra gente, porque a senhorinha que a gente conhecia, ela disse que ia se matar. A gente corre, vai até a casa dela, ela tá saindo com uma faca. Aí, naquele dia foi tremendo, porque a palavra de amor minha foi assim: você quer se matar? Não vai com a faca não. Eu fui direto, eu disse: olha, sabe o que você está fazendo? O Espírito Santo me deu de sentimento do que estava acontecendo ali. Aquela mulher, na verdade, ela não queria se matar, ela queria fazer um auê para chamar a atenção, porque ela se sentia a carente, a necessitada, não sei o que. Mas na verdade, quem era carente e necessitada era uma filha que ela tinha, que precisava da mãe. E eu disse: é isso o exemplo que você quer dar para sua filha? Se você quiser se matar, vá embora, faça isso. Agora, se você quiser viver, eu estou aqui para te ajudar. E aí aquela mulher desiste e chora, e aí reconhece que o que ela tinha eram os problemas desde a infância, e aí muda o quadro. Aquela mulher muda de vida assim, de uma maneira espetacular. Ela se tornou exemplo, ela se tornou uma mãe maravilhosa, e a gente vai embora, porque o dever é cumprido. Vimos outras pessoas que a gente evangelizou e bateu na porta de um senhor muito doente, já assim, à beira da morte mesmo, acamado. E quando a gente chega lá para falar de Jesus, ele disse: não quero saber, não quero ouvir. Não deixe a gente orar pelo Senhor, não quero. E não aceita, a gente vai embora, e meu amigo vai triste. E aí o Senhor falou no meu coração, disse: ele tomou uma decisão, a gente só precisa fazer com que as pessoas tomem uma decisão. Infelizmente, nem todo mundo vai se decidir para Cristo. A escolha nunca vai ser nossa. Cada um tem a sua oportunidade para escolher. A gente precisa orar para que ele se desconverta dessa ideia e volte para Jesus, mas venha para Jesus. E assim foi. Só que um belo dia, diante de tudo isso, o Senhor nos impulsionou a começar a orar na igreja. A orar, a fazer uma campanha de 30 dias de oração pelo Brasil. Então, todos os dias, antes do culto começar, nós orávamos 30 minutos.
E começamos a orar. Só que, não falando da denominação, mas pelo fato de ser uma igreja tradicional e ter algumas coisas, eles acharam ruim o que nós estávamos fazendo. E disciplinaram desde o pastor da congregação a todos os membros a pararem, porque disseram: vocês estão orando demais e cantando demais. E o pivô disso tudo era Aldair. Eu era o desvirtuoso dali da história. E enfim, foi. Aí todo mundo ficou meio revoltado e eu disse: não, gente, se acalmem. Nós precisamos ser obedientes aos nossos pastores. Se eles estão dizendo que a gente está errado nisso, vamos fazer o seguinte: vamos mostrar para eles, com as nossas atitudes sadias, de que o que nós estamos fazendo é apenas buscando a presença de Deus e orando pelas nações, porque esse é o dever da igreja. E aí vinha um pastor de uma outra cidade, de Três Corações, e ele ia para lá e ele cantava os hinos congregacionais, ele fazia tudo. Em menos de uma hora o culto estava terminado. E ia embora. Só que um desses dias acontece um barulho muito grande do lado de fora da igreja. Uma briga, uma discussão e todo mundo ouvindo os barulhos. Que é isso? Mas ninguém faz nada. E eu incomodado, porque eu queria sair dali. Mas eu tinha dito para eles que a gente precisava ser sereno, sóbrio. Não ia sair no meio do culto, porque senão eles podiam ver isso como revelia. E aí seria uma situação ainda pior. Termina o culto, a gente desce, a igreja ficava um pouquinho, tinha uma escadaria, ficava um pouquinho mais alta. E a gente desce, quando chega na esquina, tá a senhorinha que ficava de frente à igreja, morava de frente à igreja, que eu passava todos os dias, sorria para ela, dava bom dia, boa tarde, boa noite. E ela estava dizendo que estava invocando todos os demônios naquele momento, naquela encruzilhada. E estava ligando para a filha dela dizendo que ali, que ela preparasse o vestido preto dela, porque ali ela ia dar cabo da vida dela e que amanhã a filha iria enterrar a mãe. Quando a gente vai chegando perto dela, ela estava de costas, mas ela se vira para nós e diz: fiquem aí, não me toquem. Ela disse: não, senhora, a gente não vai lhe tocar não. Deixa eu falar com a senhora. Não me toque. E vai para casa. Aí fecha o portão. A gente vai lá pro portão e diz: senhora, e ela começa a preparar uns remédios, uns comprimidos. A gente vê que tem tarja preta, tem uma mistura, faz um coquetel de remédios. E ela falando, aí eu começo a impor as mãos para dentro da casa e a orar. Aí ela vem com um sorriso no rosto, já não era mais ela, completamente endemoniada, e diz: vocês querem entrar? Abre o cadeado e diz: vocês vão entrar e vão ver o que eu vou fazer com ela. Ela é minha. E meu amigo vai, mete a mão nos comprimidos, derruba. Aí ela dá uma gargalhada e diz: não importa. E pega no chão e vai botando na boca e vai. Sei que para encurtar a história, ela começa a desfalecer. E eu vejo aquela mulher ficando com os lábios perdendo a cor, a jugular acelera e depois começa a ficar mais lento, e eu digo: Senhor, eu não acredito que eu vim aqui para ver essa mulher morrer nos meus braços. Ela diz simplesmente: me adora. Aí eu começo a cantar: eu vejo o Senhor assentado sobre um trono, e a orla do seu manto enche os céus. Eu vejo o Senhor, Ele brilha como o sol, seus olhos cheios de fogo, sua voz como as águas. E eu começo a cantar e eu vejo quando o anjo se aproxima dela com um desfibrilador e dá uns choques no peito, aquela mulher dá uns sopapos deitada naquele sofá. E
meio a isso tudo, meu amigo correu para chamar alguém. Aí vem a esposa do presbítero da igreja, fica olhando, o presbítero tá lá, eles chamam ela e diz, ela já se tentou matar outras vezes. Sabe? E diante de tudo, aquela mulher se levanta e suco e bota tudo que ela tomou para fora. Só que antes disso acontecer, a gente ia esquecendo uma parte muito importante disso, chega a SAMU. O motorista da SAMU, o paramédico da SAMU, chega, olha aquilo e diz, deixa quieto. O cara, não, mas essa mulher tá morrendo. Olha isso aqui, essa mulher... Deixa quieto. Deus está operando. Você vai ser responsável por isso. Ele disse. Acabar era crente, viu? Aí ele disse, eu fico responsável por isso. Amanhã a gente tem notícias. Liga, a ambulância vai embora. Aí é quando eu vejo o anjo que faz e ela desperta. Nisso o Senhor me revela os pactos que ela fez. Me revela a infância dela. A falta de carinho do pai. Ela nunca tinha recebido um abraço do pai. E naquela noite a confusão foi a filha dela que deu uma surra nela no meio da rua para todo mundo ver. A outra filha. Que uma ela estava ligando, falando, e a outra tinha espancado ela. Ela está ali naquela situação toda. E aí eu disse, olha, Deus me trouxe aqui a essa cidade com uma única finalidade: levá-la ao encontro de Cristo. Não é porque eu sou bom, não, é porque Ele te ama. Me deu um abraço que você nunca recebeu. Aí um abraço, e essa mulher chora de encharcar minha blusa. E aí foi quando Deus começou a me revelar isso. Todos os pactos que você fez, esperando amor em troca, Deus está quebrando todos esses vínculos. Você é nova criatura em Cristo Jesus. E aí aquela mulher se converte naquele dia. Ela tinha dito que iria morrer no outro dia, né? No outro dia, seu caixão. Quando a gente sai de lá, ela diz assim: amanhã vai ter um café especial esperando você. Olha aí. Só que eu não tomei esse café. Porque quando eu cheguei em casa, a notícia da minha prática não conivente ao Evangelho tinha sido mencionada. E eu fui expulso daquele lugar. Pegaram a minha mala. Tu aprendeu um pouquinho que Paulo aprendeu. Pegaram a minha mala, botaram dentro de um ônibus e me mandaram embora. Botaram uma pessoa lá do outro lado da rodoviária me esperando para ter certeza que eu não ia ficar na cidade. Pensou. E eu fui chorando desesperadamente, porque eu dizia: Jesus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? É para me ter deixado aquela mulher morrer? E aí o Senhor disse: calma, eu continuo no controle de tudo. Quando a gente chegou, o ônibus parou em Teófilo Antônio. Eu queria descer antes, mas ele disse: você não vai descer, você vai até São Paulo, porque agora eu quero você lá. Aí quando chega em Teófilo Antônio, agora você desce, liga para lá e conta exatamente o que aconteceu. Aí eu liguei e contei. Quando eu conto a história, já era que eu tinha pedido dinheiro, tinha pego um táxi e tinha sumido sem destino. Diante de todo esse ocorrido, as pessoas se levantaram com uma força tremenda de Deus e buscaram mais. Disseram: como é que pode? Ele vestiu a nossa camisa, ele era mais presbiteriano do que a gente. Ele era mais, sabe? E pai foi e começaram a orar e a buscar a direção de Deus, e ali foram renovados e batizados, e gente começou a falar em línguas. Eu sei tradicional. Que houve, tanto que eles acabaram, todo aquele povo saindo daquela denominação tradicional para a mesma denominação, só que uma renovada. E aí, para finalizar o contexto, a pessoa, a irmã abençoada, que me colocou no ônibus e me mandou embora,
começou a ter sonhos a meu respeito e se tornou a minha intercessora pessoal Glória a Deus. nos momentos de maiores crises que eu tive. E no outro ano, assim, um tempo depois, me convida a voltar à cidade. E agora ela me recebe com um jantar preparado especialmente para minha volta. E pede perdão por tudo aquilo que tinha acontecido. E ela agora estava mais renovada do que qualquer outra. Glória a Jesus. Vai ter que ter a parte 2. Porque a gente sabe que aí é muita experiência, né? Experiência, e estamos chegando aí nossos momentos finais, né, da mesa, e eu quero agradecer. Eu queria tecer só um comentário encerrando dentro dessa experiência que a gente acabou, desse testemunho, né, que a gente acabou de ouvir. Uma coisa muito interessante, porque para tudo tem um princípio, né? Eu falo princípio bíblico. Se todas as suas ideias, seus planejamentos, suas idealizações daquilo que você acha que é bom, se não tiver dentro de um princípio, de um contexto que nos norteia, cara, vai ser emoção, né? A gente diz aqui no Nordeste, tem uma debreada aí, porque você pode se frustrar, né? É um aconselhamento. E é muito notório isso, os ouvintes, quando puder, abra aí no livro de Isaías, né, que é um texto áureo sobre missões, porque foi o profeta messiânico. E inicia esse texto exatamente dentro disso que ele acabou de falar, né? Inicia Isaías tendo aquela visão do trono, né? E aí dentro dessa chamada missionária que a gente vive hoje, se a gente não tiver noção daquilo ali, a gente se desespera na hora da crise. Ele viu um alto e sublime trono, e havia alguém que governa sentado lá, e aquela visão nos traz a esperança que ele não perde o controle. Ele vai estar sempre ali, ele vai ter o controle de toda e qualquer situação. E isso é confortável numa situação de crise como essa, né? Que aí ele vê que não existem missões se não tiver adoração. Ele vê lá aquela visão esplendorosa dos seres celestiais, dos serafins, 6 asas, né? Naquele contexto, salvo engano, são 2 asas para 4 asas para adoração, cobre os olhos, cobre os pés, e as outras 2 para servir. Então, assim, se não houver adoração, você não vai conseguir, né? E a adoração é toda essa dedicação por completo, né? Quem tem que brilhar é Ele, né? Existe uma expressão que isso me deixa lá atento, você falando e me lembrando disso aqui agora, o que ele fala ali, se a gente diz Aldair é bom, né? Eu estou afirmando isso. Mas o anjo, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, ele é santo, ele afirma, ele reafirma dizendo santo, santo, e ele leva um grau de superlativo muito santo, santo e santo. Esse atributo de Deus você não vê em outra característica dele. Não existe na Bíblia, ele é bom, 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 não. Ele é bom, né? Ele é misericordioso, ele é justo. Mas quando fala na santidade, a essência de Deus é santidade. Porque até a ira de Deus é santa. A bondade de Deus é santa. Então, assim, ele é santo, santo, santo. Ou seja, a separação para quem anda romantizando as coisas de missões, cara, você é uma prova viva disso. O que foi, aí esse questionamento, eu vi o Willa me falando esses dias aqui na mesa, que nos faz refletir. O que foi que Paulo viu para passar tudo aquilo e dizer, nada na minha vida aqui é importante? O viver para mim é Cristo, cara. Então para mim tanto faz eu morrer de um jeito ou de outro, né? O viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Todos os títulos que eu ganhei para mim é nada, é esterco, não tem valor nenhum. Por quê? Porque Deus é santo, santo, santo. Essa é a essência, né? Não existe câmeras, holofotes, não. Existe dores, entrega, né? Então missões é isso, né? Então eu costumo dizer que se eu pudesse, eu botava uma placa assim na igreja, igual os pastores antigos diziam, na porta de saída, dizendo, pronto, agora você está entrando no seu campo missionário. Terminar o culto que ele abrisse a porta para sair, pronto, agora você está entrando no seu campo missionário. É lá fora. Fomos chamados para fora da igreja, né? Então, assim, também gostaria muito de agradecer, né,
essa oportunidade que eu estou tendo aqui na mesa, aprendendo aqui com o presbítero, missionário Aldair, pastor Rinaldo, pastor Ed, que está ali por trás das câmeras. Dando apoio, por isso a gente tá dando pra cá, tá? Tá ali. É o diretor. De fato, eu costumo dizer, Aldair, que a mesa, eu costumo dizer, repetir na verdade o que eu aprendi com o pastor Ed. A mesa, ela nivela. A mesa, ela traz essa oportunidade da gente conseguir ver além daquilo que se fala, né? É esse ambiente de intimidade, de conversa, onde Deus é o centro, onde tudo é por Ele, de fato para Ele, né? Na nossa vida, se a gente, eu digo para Rinaldo, a família da gente diz que Rinaldo é piolho de igreja, né? Ele tá na viagem de lazer, mas tem algum culto por aqui hoje? Desse jeito. Mas porque a nossa vida é pautada. Tem coisa melhor do que servir ao Senhor, né? Então, de Pela fato, presença dele. para mim é uma honra hoje estar aqui diante de homens de Deus, aprendendo e de fato quero agradecer essa rica oportunidade. Quero convidar você aí que ouviu tudo isso que foi conversado, né? Se puder, encaminha para alguém que com certeza você vai estar sendo canal de bênçãos para essa pessoa que vai ouvir tudo isso, né? Eu creio no poder que há na palavra do Senhor, onde ela diz que ela é luz, né? Ela vai com certeza alumiar, como diz aí, o seu caminho, porque diante de tudo isso que Aldair passou, que eu passei, que Rinaldo passou, pessoas também estão passando e se sentem só nesse momento e acham que somente ela passa por tudo isso. Eu quero dizer para você, querido, se você passa por isso, existe uma solução na sua vida. Você é muito importante para o reino. E isso é missões. Vai deixando essa missão. A sua missão é dar um like, se inscrever no canal, compartilhar aí. Tá? Essa é a tua missão. Amém? Vamos, antes de encerrar aqui, a gente tem aquele costume do bate e volta, né? Faz uma pergunta aí rapidamente, você nos dá. E aí a gente está nos momentos finais, agradecendo já a Deus por tudo. Amém. Céu. Meu lar. Família. O que é família para você? Se a gente pode chamar de vínculo da perfeição, tem que ser a família. É o amor que começa aí. A gente não consegue amar. Se a gente não conseguir amar os nossos, como é que a gente vai amar os outros? Espírito Santo. Meu guia, meu redentor, aquele que me orienta e me faz entender que eu não sou quem eu deveria ser e me prepara para ser o que eu devo. Chamado. Minha vida. Não tem outra explicação. Tudo que eu sou, tudo que eu respiro, tudo que eu almejo ser, passa pelo meu chamado. Glória a Deus. Amém. Amém. Meu filho, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Eu que me sinto honrado. Pode ficar. Nos finais pode ficar à vontade aqui, mandar um recado, dizer aí o que você está sentindo no seu coração. Acho que aquilo que Jesus disse para para Pedro, quando ele vem, volta da pescaria, né? Pedro decide voltar aos primeiros momentos da sua vida, onde Jesus reencontra novamente ele fazendo a mesma coisa que de início estava fazendo. Não desista daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Quando Jesus diz, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, ele não estava dizendo algo para confrontar apenas ele e fazer com que ele entendesse que ele não era merecedor, mas para entender que ele passou por fases. Ele passou pela primeira fase em que amava o Senhor apenas pela aparência, pelo momento em que ele estava vivendo com Ele. Entender que ele depois começou a amar o Senhor apenas pela irmandade, sabe? Aquele amor fraternal que eu amo e porque eu amo eu defendo nas costas e brigo na frente. Esse era, qualquer pessoa pode falar de Jesus, não, na minha frente não, né? Eu defendo, é meu irmão. Até ele entender que ele amava o Senhor incondicionalmente, a ponto de dizer, eu não sou digno de morrer como meu mestre. E morreu de cabeça para baixo, né? Pendurado numa cruz. Então entenda, as circunstâncias dessa vida, os problemas que você passa, não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Continue firme, firme e constante naquilo que o Senhor te chamou.
porque o inimigo não está satisfeito com você e nunca vai estar, porque você é propriedade exclusiva daquele que morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia para garantir que você é vitorioso nele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus continue abençoando a sua vida. E não esquece aí de curtir, tá? E de compartilhar, porque você vai estar nos ajudando a semear o Evangelho de Cristo a outras pessoas. Agradecemos ao Senhor por sua rica e maravilhosa presença neste lugar. Amém. 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 Deus os abençoe. Glória a Deus.